Shalom, shalom, queridos. Que o Eterno abençoe a nossa semana, nos derrame muitas bênçãos, muita paz, em nome de Yahushua. E hoje nós vamos falar sobre as profecias de Gog e Magog, que está em Ezequiel, no capítulo 38 e também no capítulo 34, ok? Você já pode ir abrindo sua escritura para a gente fazer o nosso estudo. Porque no capítulo 39 do livro de Ezequiel nós temos uma passagem muito interessante, né? E muitos deixam passar despercebido, né? Lembrando que para a gente entender um capítulo, um versículo, nós temos que ler praticamente todo aquele contexto de Ezequiel. Nós temos que ler praticamente o livro inteiro de Ezequiel, né? Porque existe também o contexto remoto, são contextos que estão, né, não muito próximo ali do versículo que a gente está lendo no caso. Então nós vamos ler um versículo muito importante que está em Ezequiel capítulo 39. Então você já pode abrir a sua escritura em Ezequiel capítulo 39. Tá? É um texto bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Porque muitos agora nessa época, né, que estão vivendo em guerra, principalmente lá no Oriente Médio, então existem muitas pessoas divulgando, né, sobre o fim dos tempos também. Só que existem algumas coisas peculiares que nós vamos tratar no decorrer deste mês aqui com vocês, tá? Eu quero ler agora um texto muito interessante que está em Ezequiel, no capítulo 39. E o versículo que eu vou começar lendo é o versículo 6, tá? E também o versículo 8. Então, do 6 até o 8, nós iremos ler três versículos, versículos 6, 7 e 8, do capítulo 39 de Ezequiel. E diz assim no versículo 6: Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou Elohim. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Elohim, sou o santo de Israel. Ora, eu não vou ler o versículo 8 agora, que eu quero explanar isso com vocês. É muito interessante porque aqui está sendo muito claro, em meio à profecia, tá? De que o Eterno irá tornar conhecido o nome dele. Aí entra tudo aquilo que nós estamos pregando há anos aqui em nosso canal, né? Divulgando Bíblias, livros sobre este assunto, porque isso é muito importante. Muitas pessoas que estudam dizem: o Eterno não está nem aí para nome, o Eterno tem 72 nomes, o Eterno... Isso não é verdade. Quando nós analisamos essa profecia, quando nós analisamos Ezequiel capítulo 39, versículo 7, ele é muito claro. O nome do Eterno está sendo profanado, o nome do Eterno não foi divulgado. O nome do Eterno foi retirado das Escrituras. Já que não sabiam como é que se traduzia o nome, teriam que colocar ali então ou o nome hebraico, Yod-He-Vav-He, ou colocasse ali a transliteração YHWH. Este é o nome do Eterno. Mesmo que não saibam a pronúncia, este é o nome do Eterno. O resto é invenção humana. Problemas de tradução. Por isso que o Eterno, né, diz isso aqui, é uma profecia, tá? Isso aqui não é apenas um texto, não, é uma profecia, porque está dizendo aqui, ó. Farei conhecido no futuro, tá? A passagem que está no futuro. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel. Porque esse nome ele foi oculto. Muitos dos filhos de Israel não sabem o verdadeiro nome do Eterno. Porque isso foi oculto por conta da tradição humana de dizer, né, que não devemos usar o nome
do nosso Salvador ou do Eterno em vão. Mas a tradução ali foi equivocada. A palavra lashav, a palavra chave em hebraico, pode ser traduzida como deveria ser traduzida naquele contexto, como foi traduzido em outros contextos da mesma forma, traduzido como em falsidade. A palavra chave pode ser traduzido como falsidade. Então, la chave em falsidade. E o que aconteceu é que eles traduziram em vão. Então ali vai estar, não usarás o nome do teu Elohim em vão. Sendo que, na verdade, deveria ser, não usarás o nome do teu Elohim em falsidade ou para falsidade. Essa é a melhor tradução ali para o texto. Então nós vemos aqui em Ezequiel 39 que sim, no fim dos tempos, na guerra de Gog e Magog, tá? Nós vamos ver que o Eterno fará conhecido o nome dele, tá? E também não deixará que ele seja profanado novamente. Então, para esses que não acreditam na questão dos nomes, como que vocês vão interpretar isso? Se vocês tanto dizem que é mentira, que o nome não foi trocado, então como que vocês se deparam com uma profecia dessa? Então a Bíblia está mentindo? A Bíblia é clara que o Eterno irá restaurar o nome dele para o povo de Israel. Isso está escrito em Ezequiel, amados. É uma profecia do fim. Isso até os judeus mais estudiosos sabem que essa profecia é para o fim dos tempos. Não tem como fugir disso, não tem. Então nós vamos ler novamente. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Elohim, o soberano, sou o santo de Israel. Ou seja, ele está dizendo muito claro aqui, eu vou revelar o meu nome e todas as nações saberão que eu sou o santo de Israel. Porque ele tem nome próprio que identifica o povo dele. Vocês sabem que o primeiro-ministro de Israel está com o nome do Eterno no nome dele. O nome Benjamin Netanyahu tem o nome do Eterno. É só vocês analisarem. O nome do Eterno, na verdade, já está sendo propagado através da televisão desde esse começo de guerra, porque a todo momento falando o nome do primeiro-ministro de Israel, que por conseguinte carrega também o nome do Eterno. Então essa profecia ela não pode ser lida e ser deixado de lado esses versículos aqui que são muito interessantes. Esse versículo 7 diz claramente que o nome será restaurado. E no versículo 8 diz, e aí vem, é certo que acontecerá. Palavra do soberano, o Elohim, é o dia de que eu falei. Então, aqui eu já dando certeza de que isso realmente irá acontecer. Então não tem como a gente fugir disso. Eu sempre disse isso, o nome é muito importante. E quando a gente começou a divulgar isso, muitos, deixa eu sair aqui. Muitos não acreditavam, muitos achavam que a gente estava dizendo coisas sem nexo. Quando que, na verdade, o que a gente estava dizendo era a mais pura verdade. O nome do Eterno foi oculto das Escrituras e isso é uma coisa maligna. O nome do Deus de Israel, o nome do Elohim de Israel foi oculto e está oculto até os dias de hoje, Muitas pessoas divulgando esse verdadeiro nome, mas muitos ainda estão dormindo. E o Eterno diz claramente que o nome dele, então, no fim, será mais uma vez revelado, assim como já está acontecendo. Eu acredito que às vezes você tenha lido esses textos agora nesses últimos dias, porque muito tem se falado de Gog e Magog, a guerra que irá acontecer, o rei que vem do norte, que provavelmente seria a Rússia. Então, esquecem também dessas questões de nome, porque o evangelho, o nome tem que ser pregado em todas as nações. Enquanto isso não acontecer, não virá o fim. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe. Nossa live de hoje foi apenas para mostrar para vocês esse texto muito interessante e que é ligado ao nome do Eterno. Porque muitas pessoas acham que aqui na comunidade Yahushua nós somos sensacionalistas, que nós só estamos atrás de nomes. E não é verdade.
A gente segue a Escritura é muito clara quanto à nomenclatura, os nomes dos personagens bíblicos, principalmente do Eterno. Shalom, shalom, espero ter ajudado vocês. Que a mão poderosa do Eterno venha vos abençoar, você, sua família, e lhe dê uma ótima semana. Shalom, shalom.